Vamos lá, pessoal. Questão número 5 agora. Considere um veículo lançador de nanosatélites de massa mv a uma altitude h com velocidade v0 perpendicular ao raio da Terra em relação a um referencial inercial centrado na Terra. Um nanosatélite de massa m encontra-se imerso em um fluido incompressível armazenado em um tubo localizado na extremidade do lançador, conforme a figura. O tubo possui dois diâmetros distintos, um de valor D1 e outro de valor D2. Durante a ejeção, o nanosatélite acompanha a velocidade do fluido, que vale V1 em D1, em relação já ao veículo lançador. Beleza, então é como se o veículo tivesse parado e a gente está considerando as velocidades ali em relação ao veículo parado. Considere as paradas aí da Terra. Qual a velocidade de ejeção com relação ao lançador? Beleza, pessoal, se eu não entendi errado, com relação ao lançador, a gente não tem que fazer nada demais. Porque o que está acontecendo aqui, né? A gente tem o fluido aqui com velocidade V1 e o fluido vai sair aqui com velocidade V2, só isso. Isso já é em relação ao veículo, tá? Então, para mim, a letra A é bem direta. Princípio da continuidade. Então, como é que é o princípio da continuidade? A vazão. A vazão em 1 é igual a vazão em 2. Que ele fala que acompanha o fluido, né? E vazão é área vezes velocidade. Como ele fala de diâmetro, a velocidade é πd ao quadrado sobre 4. Ou πr ao quadrado, né? O diâmetro é o dobro do raio, ou o raio é metade do diâmetro. O π e o 4 cortam, então eu posso escrever direto que d1 ao quadrado vezes d1, vezes v1, desculpa, é igual a d2 ao quadrado vezes v2. Então quem é o v2? v1 vezes d1 sobre d2 ao quadrado. Ah, professor, mas ele pediu para escrever em função do v0. Ok, mas não tem v0 aqui. Então por isso que para mim é isso aí, tá? Letra B. Qual o diâmetro que permite que o NS entre em órbita circular? Agora sim, vamos lá. O negócio todo está com velocidade V0. Aí ele vai ser arremessado com uma certa velocidade, tá? Vamos chamar de U1. Por que eu vou chamar de U1 e não de V1? Porque V1 e V2, os valores que estão aí, eles são em relação ao veículo e não em relação à Terra, tá? Vou escrever, que eu acho que vai ficar mais claro. Então, primeiro, só para eu desenhar aqui o que está acontecendo. Aqui está o veículo lançador e aqui está o treco que vai ser lançado. Tudo isso daqui tem velocidade V0. Quando o treco for lançado, ele vai sair com uma certa velocidade que eu vou chamar de U. Vou chamar de U1. E esse cara aqui eu vou chamar de U2, que é a velocidade do veículo logo após o lançamento. O que a gente sabe? Que V2 é a velocidade relativa desse treco em relação a esse. Como eles estão no mesmo sentido, como é que é a velocidade relativa? U1 menos U2. Isso é o V2. Tá bom? E a gente sabe também que para ele manter uma órbita, o que tem que acontecer? Força centrípeta igual a força gravitacional. Força centrípeta, G, massa da Terra, m, sobre o raio da órbita ao quadrado. Quem é o raio da órbita? É a distância ao centro mais a altura. E a força gravitacional, quer dizer, eu vou escrever a gravitacional, né? Então, igual a quem é a centrípeta, m, v ao quadrado sobre o raio da órbita. Então, quem é o U1? O U1 vai ser raiz, o mzinho corta, porque não depende de quem está em órbita, né? Só depende da posição. G, massa da Terra,
sobre RT mais H. Tá bom? Beleza. Então achamos o U1. O U1 a gente tem. Ele quer o V2. Então se nós tivermos o U2, a gente acha o V2 diretamente. Tá? Ele quer o V, né? O que ele quer? Não, ele quer o diâmetro, desculpa. Então, é mais ainda que a gente vai ter que fazer. Se a gente acha o U2, a gente acha o V2, aí a gente acha o diâmetro 2. O diâmetro 1 é dado, porque ele pede aqui, em função de D1 e em função de V1. Então, esses caras aqui são dados, tá? O V0 também é dado. Então, a gente tem todas as informações aí para poder fazer a conta, tá bom? Então, vamos lá. O que a gente vai usar, né? Você deve estar se perguntando isso. Galera, conservação da quantidade de movimento. Quando esse cara é arremessado, a quantidade de movimento total, ela permanece constante. Então, o Q inicial é igual ao Q final. Vou botar assim, né? Como está tudo alinhado, aí eu posso tirar a setinha. Tá? É tudo no mesmo eixo. Então, vai ficar Mzão, que é a massa do veículo, mais Mzinho, que é a massa do nanosatélite, vezes V0, é igual a massa do veículo vezes o 2, mais a massa do nanosatélite vezes o 1. Então, repara que se eu jogar o 1 aqui, eu descubro o 2. Tá bom? Então, vamos lá. E como eu quero o V2, eu vou escrever ele aqui embaixo, que a gente faz uma conta até mais simples. Eu vou escrever só o contrário aqui. Mzinho 1 mais Mv o 2. Já você vai entender porque que eu estou fazendo assim. Porque eu não quero, na verdade, o 2, né? Eu quero o V2, tá? Então eu vou fazer assim, ó. Vou multiplicar todo mundo aqui por Mv e somar. Porque aí se nós fizermos isso, esse cara aqui corta, então eu já acho o V2 em função de U1, tá bom? Só abrir espaço aqui. Então eu vou subtrair, quer dizer, vou somar, aí nós vamos ficar com Mv mais Mzinho, V0, porque isso daqui é tudo dado, tá? É dado? O MV é dado, isso aí. O MV é dado, então a gente deixa em função desse cara aí, tá bom? A massa do nanosatélite também é dada, né? Mzinho mesmo. Então, isso é tudo fornecido, não precisa cortar nada. Mais MV V2 é igual a Mzão mais MV vezes o 1. Eu vou substituir só no final. Fica mais fácil, tá? O 1 eu tenho, não é incógnita. Então, quem é o V2? Ó, passa esse cara para cá subtraindo e passa depois o MV dividindo. Quando eu passar esse cara para cá subtraindo, repara que tem Mzinho mais MV, né? Eu posso botar tudo em evidência. Então, Mzinho, quer dizer, MV mais Mzinho, 1 menos V0, tudo isso sobre MV. Eu não gosto de sair substituindo não, tá, pessoal? Eu prefiro substituir no final. Por que você fez a conta antes? Para saber que eu tenho esses resultados, que depois é só substituir, tá? Agora eu quero quem mesmo? Eu quero o D2, né? Então, ó, eu vou fazer o seguinte. Vou passar o V1 para cá, vou tirar a raiz quadrada e vou passar o D2 para o outro lado, tá bom? Então vai ficar assim, D2 igual a D1, que multiplica raiz, quer dizer, eu falei ao contrário, né? Eu vou isolar o D2, então vou passar o V2 dividindo V1 sobre V2. O V1 é dado e o V2 está aqui. Agora sim a gente substitui tudo que a gente tem. Então D2 é igual a D1. Vou botar a raiz assim, que eu acho que fica melhor, né? Elevado a meio. Aí quem é o V2? O V2 é... Geralmente aqui a gente divide separado, né? Porque
fica mais fácil escrever como uma razão. Tipo, eu tenho a razão entre esses caras, aí bota o valor ali, tá? É mais comum, mas não tá errado se você deixar. Aí, vezes o 1. Quem é o 1? É aquela raiz lá em cima, né? É aquela raiz lá em cima que a gente tinha escrito. Menos o V0, que é um dado, o problema. Tudo isso elevado a meio. Quem faltou aqui escrever V2... o V1, claro, né? Óbvio. Então essa aqui é a nossa resposta. Análise não é uma questão difícil, tá? É uma questão fácil. O problema é, tá tudo com letra, aí o que tem que trocar, o que não tem que trocar. Aí é um pouquinho chato de você verificar, eu acho, que essas coisas. Mas é uma questão bem tranquila para você fazer na hora da prova, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Pode colocar suas dúvidas aqui nos comentários e compartilha com seus amigos para que eles vejam essa aula também. E pode me seguir lá no Instagram, @edwardfísica.